Glória a Deus. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, bom amanhecer para você. Eu não sei quando e nem que hora, em que momento alguém vai ver esse vídeo. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, muitas vezes as pessoas dizem assim, né? Já vi várias pessoas dizendo assim, mas os profetas só profetizam o caos, só profetiza coisa ruim. Mas olha, o profeta verdadeiro, ele profetiza, ou seja, ele fala aquilo que Deus lhe falou, aquilo que Deus lhe mostrou. Louvado seja Deus. Não é que o profeta ele quer que aconteça essas coisas ruins, não é. É porque Deus fala com o profeta e pede para o profeta avisar. E Deus me mostrou, meus irmãos, que a economia do Brasil vai ser mexida. A economia do Brasil vai haver um abalo. Vai haver aí uma transcorrência na economia do Brasil. E o Senhor falou para mim. O Senhor falou para mim. Muitas redes de supermercados vão fechar as portas. Muitos empresários vão cair por causa do dólar, por causa da economia. Deus me mostrava e ele falava claramente, muitas redes de supermercados irão fechar as portas. Louvado seja Deus. Porque vai ficar muito alto para os empresários manter certos estabelecimentos abertos. Irmãos, olha, sinceramente, eu falo isso até com uma tristeza no meu coração. Com sinceridade, eu falo até com uma tristeza no meu coração, porque o Brasil tinha tudo para ser abençoado, né? O Brasil tem tudo para ser uma nação abençoada. Mas é uma nação que deixou se corromper. É uma nação que se desviou da presença de Deus. Deixou a idolatria tomar conta. É uma nação que deixou o pecado reinar de porta aberta. As igrejas que deveriam se manter na doutrina da palavra, nos ensinamentos da palavra, as igrejas abriram as portas para o mundanismo, abriram as portas para coisas erradas, para coisas ilícitas que a Bíblia proíbe. Aleluia. E você sabe do que eu estou falando. Chega a ser até um peso para mim falar essas coisas, irmãos. Chega a ser um peso, porque é como que Deus estivesse assim, sabe? Como que se Deus estivesse assim angustiado de ver essas coisas. Porque era para ser diferente, era para ser o contrário. Deus escolheu a nação brasileira como escolheu os hebreus, como escolheu os gentios. Nós somos gentios. Nós não tínhamos direito à salvação. Você sabia disso? Que eu e você não tinha direito à salvação em Jesus Cristo? Nós não tínhamos direito. Aleluia. Mas a salvação chegou para os gentios, que somos nós. Nós não somos judeus, nós somos gentios.
Então a salvação se estendeu para nós. Então quando a misericórdia de Deus se estende para uma pessoa, para uma casa, para uma nação, para uma família, e aquelas pessoas, aquela família, elas abraçam a salvação, elas abrem o coração e reconhecem que Deus é único. Reconhece que Deus é o único que pode salvar. Então, Deus ele passa a habitar no coração das pessoas, daquela nação, daquele povo, aleluia, daquela família. Mas quando as pessoas fecham o coração, endurecem o coração e dizem, eu não quero esse teu Deus, eu não quero esse teu Jesus, fica com esse teu Jesus para você, porque para mim ele não serve. Eu já vi gente falar isso. Enquanto Deus está estendendo a salvação para a pessoa está dizendo, fica com esse teu Jesus para lá porque eu não quero, porque para mim ele não serve. Então, irmãos, isso é muito triste, sabe? Isso é triste, porque o Brasil, ele tinha tudo para ser uma nação diferente e ser a nação mais abençoada do planeta Terra. O Brasil. Se o Brasil não tivesse virado as costas para Cristo, se o Brasil não tivesse abrido as portas para Satanás, para a vaidade, para o pecado, para o mundanismo, para a idolatria, principalmente para a idolatria. Se o Brasil tivesse abraçado a Cristo, seu Salvador, e tivesse deixado ele reinar, com certeza os brasileiros seriam a nação mais falada do planeta Terra. Seria a nação mais rica e abençoada. Mas só que não. Só que não. Então o Senhor me passou essa revelação nesta manhã. O Senhor me passou essa revelação. E o Senhor falou, minha serva, muitas redes de supermercado vão baixar as portas, vão fechar. E são lojas grandes, são estabelecimentos de nome grande. Não são aqueles pequenininhos de bairro, aquela vendinha. Não estou falando dessas coisas pequenininhas. Falando de redes de supermercado grande. Vai fechar as portas. Porque o alimento vai ficar tão caro, que eles não vão dar conta de suprir o supermercado. Não vai dar conta. E voltando, meus irmãos, eu não sei se vocês lembram, quem está aqui há mais tempo comigo sabe. No começo do ano, se me falha a memória, eu postei um vídeo aí falando a respeito da fome que vai vir no Brasil. Deus me mostrou 3 cavalos. E aqueles 3 cavalos estavam seco, raquítico, faminto. E naquela visão, Deus falou para mim assim, minha serva, você está vendo o primeiro cavalo, porque os 3 cavalos eram iguais, da mesma cor, do mesmo tamanho, e estava seco do mesmo jeito. E aquele campo seco que eu vi, aqueles 3 cavalos. E o Senhor falava assim, aqueles cavalos, eles mal conseguiam dar um passo, de tão fraco que eles estavam. E o Senhor falou, filha, você está vendo o primeiro cavalo? Este primeiro cavalo que você vê é o Brasil. Os outros 2 são os outros 2 países que vai ter uma fome extrema. Vai ter uma fome a qual nunca houve nos últimos tempos. Vai haver, vão ser 3 países que vão ficar em decadência total. E com muita tristeza eu falo isso para você. O Brasil é um deles. O Senhor passava para mim nessa visão que muitos vão ter o dinheiro para comprar. Vão ter o dinheiro.
sabe, o dinheiro para comprar, e não tenho o que comprar. Não tenho o que comprar. Deus mostrava para mim nessa visão. Então, meu irmão, o Senhor falava assim, avisa o meu povo que haverá fome sobre a terra. Muita fome. E este acontecimento, irmãos, não está longe de acontecer. Infelizmente, não está longe. Está muito perto de acontecer. Vai haver fome no Brasil. E como disse no vídeo anterior, se você pode fazer reserva de alimento que não é perecível, alimento, arroz, feijão, óleo, coisas que não é perecível, faça uma reserva. Faça, porque o feijão ele demora muito tempo para estragar, o arroz também demora muito tempo, enfim, a farinha, o macarrão, o café, o açúcar, demora muito tempo para estragar. Então faça uma lista de tudo que demora a estragar, que demora, e faça uma reserva na sua casa. Faça uma reserva na sua casa. Só, irmãos, que é assim, Deus falou para mim, na visão dos cavalos, o Senhor falou para mim. Mas diga, minha serva, que dos meus eu cuidarei. Dos meus eu cuidarei. Do meu povo eu cuidarei. O Senhor falou para mim, do meu povo eu cuidarei. Cuidarei. Lembra quando Deus cuidou de Elias? Elias estava no ribeiro de Queribe, e lá num deserto, não tinha nada. Não tinha uma árvore para ele pegar uma frutinha da árvore. E Deus providenciou carne e pão e água para Elias. Lembra? Este é o Deus que nós servimos, irmãos. Ele preparou no deserto carne, pão e água para Elias. E o Deus de Elias é o nosso Deus. Deus de Elias é o nosso Deus. Agora, se você pode se prevenir por um tempo, porque não sabemos quanto tempo vai durar esta fome. Se é 2 anos, se é 3 anos, se é 4 anos, se é 5 anos, não sabemos. Deus não revelou para mim o tempo de escassez, o tempo de fome. Deus não falou. Ele só falou que vai haver fome. Então, para prevenir, para precaver, diz que é melhor prevenir do que arremediar, não é? Então para prevenir, faça uma reserva de alimento não perecível. Porque muitas das vezes você poderá até ajudar outras pessoas que vai ser pega desapercebida, desavisada. Sabe, pessoas desavisadas? Vai ficar um monte de gente desavisado por aí, irmãos. Muita gente vai ficar desavisada. Então, Deus pode usar você, que está sabendo, que fez uma reserva. Deus poderá usar você para auxiliar aqueles que vai também estar passando fome, necessidade, irmãos. Irmãos, quando Deus me deu essa revelação, o Senhor falou, filha, haverá fome na terra. Esses cavalos que você está vendo são 3 países que vão ficar em decadência total. Total. Não vai ter o alimento para comprar. Não vai ter a fruta, não vai ter o leite, não vai ter, irmãos, não vai ter esse mercado que hoje a gente vê suprido de tudo, não é? Os mercados não ficam supridos de tudo. Pois é. Infelizmente, muitos desses mercados não terão essa abastança que hoje tem. Então, Deus tocava no meu coração para falar novamente sobre isso. Por causa também dessa revelação que Ele me deu hoje pela manhã. O Senhor falou assim, muitos mercados, muitas redes de supermercados grandes vão fechar as portas. Vão fechar as portas. Infelizmente, irmãos. Então, eu passo o recado aqui, não com alegria não, irmãos. Eu, sinceramente, eu passo com tristeza, porque
sabe, não havia necessidade do Brasil passar por tudo isso. Mas os primeiros que vivem na idolatria são aqueles que estão em cima, no governo. Eles são os primeiros. De lá vem a corrupção. De lá vem o erro. Eles são os primeiros a se envolver com bruxaria para ganhar eleição. Eles são os primeiros a se envolver com magia negra, com aquelas coisas. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui porque Deus está permitindo eu falar. Eu ainda não falei isso aqui no canal. Mas Deus está permitindo eu falar porque me trouxe agora. Na eleição que teve, onde estava Jair Messias Bolsonaro e o presidente Lula da Silva, Deus me deu uma revelação. Acredito que faltava 3 meses, mais ou menos, para haver a eleição. Foi bem antes da eleição que Deus me mostrou. Eu tive uma revelação na madrugada, irmãos, assim. Deus arrebatou meu espírito. Tu acredita se quiser, tá bom? Aqui ninguém é obrigado a crer em nada. Porém é verdade porque Deus me mostrou. E foi um sonho. Deus me arrebatou. E estava tendo todo aquele preparamento dos candidatos. Né? Aquela muvuca toda, aquela bagunça toda dos candidatos. Então, certa noite, certa madrugada, Deus arrebatou o meu espírito e me levou no estado da Bahia. Deus me levou no estado da Bahia. Eu cheguei como se eu tivesse chegado assim de avião, sabe? E ali o Senhor me colocou, irmãos, na frente de um terreiro de macumba, o maior terreiro de macumba da Bahia. Deus falava para mim, você está vendo isso aqui, filho? Era um terreiro enorme, irmãos, enorme. Só que eu não via parede, eu não via nada. Eu só via aquele povo dançando e rodando e aquelas coisas, e aquelas imagens, aquelas estátuas, aquelas coisas, e vela, e isso e aquilo, e bate aqui, bate lá, e aquele ribuliço. Deus falou assim para mim, você está vendo isso aqui, minha serva? Eu falei, estou vendo, Jesus, o que é isso? O Senhor falou assim, esse terreiro é o maior terreiro de macumba da Bahia. Presta atenção no que eu vou te mostrar. Eu fiquei ali paralisada. Paralisada. Eu não dizia uma palavra. Então o anjo do Senhor, aleluia, eu em frente àquele negócio enorme, de repente, o anjo me pega e me leva bem assim, bem perto da entrada daquele lugar. Mas bem assim, bem do lado. Irmãos, acredita se quiser. Mas naquela visão, eu via. Então estava tendo aquela preparação ali, era aqueles macumbeiros cheios de colar, aquelas coisas ali, aquela preparação terrível ali. Eu falei, Senhor, dentro de mim, né? Eu falei, Senhor, eu não estou entendendo nada, o que está acontecendo aqui, né? Até então, eu não estava entendendo nada. Mas era como que Deus falava assim dentro da minha alma e dizia assim, calma que você vai ver, fica aqui. Irmãos, de repente, eu vejo entrar com uma roupa branca, com um colar no pescoço, colares no pescoço, de uma roupa branca. Eu vejo entrar por aquele corredor grande, eu vejo entrar acompanhado de uma comitiva, acompanhado de seguranças, acompanhado, eu vejo Luiz Inácio da Silva. O Lula. Então eu vejo o Lula, ele entra naquele lugar e aquela preparação toda ali era para ele. Então eu falei, meu Deus, mas o que ele está fazendo aqui, Jesus? Né? Eu fiquei impactada com aquilo, eu falei, meu Deus.
E o Senhor falou para mim: você está vendo toda essa preparação aqui? Eles já estão nessa preparação já há bastante tempo. E hoje é a consagração dele. Esse ritual que você está vendo é para a consagração dele. Os orixás, os Exu, eles estão invocando os demônios, eles estão fazendo trabalhos pesados para ele ganhar a eleição. Ó, tu acredita se tu quiser. Se tu é do lado do Lula ou do lado não sei de quem, porque eu não sou do lado de ninguém. Eu sou do lado de Jesus. E ponto final. Eu não sou do lado de ninguém. Eu falei, meu Deus, meu Deus. E o Senhor falou assim: esse ritual é o último para a consagração dele. E ele entrava, irmãos, com aquela comitiva, com aqueles homens, com aqueles seguranças, ele entrava. Aí quando ele entrava, ele chegava no meio daquele negócio ali, aí o povo rodeava ele, né? Os de lá, do centro, rodeava, fazia um círculo. E ali eles batiam tabaco, e ali eles faziam aquela coisa assim. Gente do céu, eu fiquei assim, que eu estava nas nuvens. Falei, meu Deus, o que é isso? E ainda, irmãos, o Senhor falava assim para mim: é isso que eles fazem para ganhar o trono. É isso que eles praticam. É isso que eles invocam. Eles não invocam o meu nome. Eles não se humilham na minha presença. Eles vêm em busca disso. Irmãos, e ali, louvado seja Deus, eu vi aquela comemoração. Era muita gente, era pai de santo, mulher, homem. Era muita gente ali, todo mundo em volta dele. E ali os demônios trabalhando, os orixás, sabe aquela... Gente do céu, eu não tenho nem como explicar aqui o que eu vi. Porque foi forte demais. Quando eu me despertei dessa visão, que Deus trouxe o meu corpo, porque Deus arrebatou o meu espírito e levou para a Bahia. E me mostrou. Quando eu voltei em mim, que eu acordei assim, eu falei, meu Deus, mas que visão foi essa, Jesus? Que sonho é esse? Santo Deus, eu fui na Bahia. Misericórdia, Jesus. E o Lula está fazendo macumba para ganhar a eleição? E o Senhor falava assim: são os deuses que eles invocam, minha serva. Eles não invocam a mim. Eles invocam a deuses estranhos. Aí as pessoas, irmãos, as pessoas do mundo em geral perguntam: mas por que o Brasil está quebrado? Mas por que o Brasil está isso? Por que o Brasil está aquilo? Por conta disso. Não, peraí. E o Lula não foi o único. Isso já vem, ó. Todos que passam por lá recorrem a essas coisas para ganhar a cadeira, para ganhar o trono. Todos eles recorrem a essas coisas. E depois querem que o Brasil fique lindo e maravilhoso, abençoado, riquíssimo, cheio de petróleo, cheio de coisas boas. Eles invocando demônios, os orixás. Tu tá compreendendo? Tá compreendendo? Deus me mostrou essa visão. Então eu fiquei caladinha, não contei. Olha, para não dizer que eu não contei, eu fiquei tão assustada com essa visão que eu contei para uma irmã da igreja, que ela era da Assembleia de Deus, e eu estive na casa dela e eu contei essa visão para ela. Na mesma semana que eu tive essa revelação, eu contei para ela, porque aquilo foi muito forte, aquilo estava dentro de mim. Eu vi aquilo, eu vi. Então eu contei para ela, ela falou assim: ah, eu não duvido de nada. Não duvido, porque eles recorrem mesmo a essas coisas. Só que daí eu não contei para mais ninguém. Então foi chegando a época, foi chegando o mês
né, de outubro, o mês da eleição, e as pessoas me perguntavam assim, Carmelita, você vai votar em quem? Vai votar no Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, ou vai votar no Lula para presidente? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não me pergunta porque eu não vou responder. Irmãos, sabe, eu não votei. Eu não votei. Eu votei, na verdade, eu até votei, mas eu votei lá para um que eu acho que estava em quinto, sexto lugar, lá, que seria, eventualmente, um substituto do primeiro lá, não sei do que, até chegar lá. Eu peguei lá no chão, lá, porque a gente tem que votar, senão a gente paga uma multa, né? Então eu peguei lá no chão um papel lá, eu li mais ou menos lá, votei em qualquer um lá, irmãos. Não votei nem no Lula e nem no Jair Bolsonaro. Não votei, não. E nem nos vereadores e nem nos coisas deles, também não votei. Votei em outros que não tinha nada a ver, uns bem fraquinhos que eles se candidataram, acho que só para, né? Eu votei neles lá, eu nem sei quem é, nem sei quem é. Porque a gente tem que votar, né? Senão a gente paga uma multa, né? E você tem que ter o comprovante, né? De voto. Então, irmãos, é isso. É isso que deixa Deus irado. É a maldita idolatria. Eles deixam de dar glória para o Criador e dar glória para a criatura. Deixa de dar glória para o Criador, de se humilhar para o Criador e dar glória para o Satanás. Para a feitiçaria, para a bruxaria, para os Exu, para a Zumbanda. É o Deus deles. Tá compreendendo? Deus veio para salvar a nação brasileira. Jesus, ele tem o prazer de salvar a nação brasileira, mas só que eles preferem o Buda. Eles preferem o Satanás. Aquele que não é Deus. Irmãos, e se tem uma coisa que causa ira, a Bíblia diz que Deus, ele se ira todos os dias pela injustiça da terra. Mas se tem uma coisa que causa ira em Deus, é a idolatria. Já falei aqui em vários vídeos, porque Deus sempre me leva para esse lado a falar da idolatria. A idolatria, irmãos, é uma coisa diabólica, abominável, que Deus não aceita. Deus não dá a sua glória para ninguém. Ele não aceita ser trocado por qualquer porcaria. Pessoas trocam Deus por qualquer porcaria. Ele não aceita. Não adianta. Não adianta que ele não aceita. A Bíblia diz que a minha glória, pois a outro Deus não darei. O Senhor fala lá em Isaías 51, eu sou o vosso Deus, e fora de mim não existe outro Deus. Não existe, gente. Não existe. Nunca existiu. Aí o brasileiro fica se dobrando diante do Exu, fica se dobrando diante do preto velho, fica entregando a vida dele pro preto velho, que nem o Lula, né? Entregou pro preto velho, porque foi o que eu vi. Ele entregou, fez pacto. Sabe? Aí as pessoas falam assim, eu já vi pessoas falando assim, vamos orar pelo presidente, vamos orar pelo Lula. Ué, mas ele entregou a alma dele pro cão, ele entregou a alma dele para Satanás. Você acha que uma pessoa que fica o ano inteiro fazendo rituais macabros para ganhar uma eleição, será que Satanás não pediu a alma dele? Em troca? Pediu. Pediu. O diabo não dá ponto sem nó. O diabo, ele não é bobo. O diabo não é bobo, irmãos. Ele não dá ponto sem nó. Não dá. Ele pediu a alma dele, sim. E ele entregou. Ele entregou. Ele ganhou. Então, são os deuses que eles invocam. E
O Brasil tá indo assim, ó, de ponta cabeça, igual um avião quando ele vai cair, ele vai tá lá em cima, daí ele vem assim, ó, caindo, 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 caindo. O Brasil tá assim. Tá quase chegando no abismo. O Brasil tá assim. Ele tá caindo, ele tá caindo, ele tá caindo, ele tá caindo, tá caindo. Aí sabe o que acontece? As pessoas colocam a culpa em Deus. As pessoas falam, mas que Deus é esse que não ampara o órfão? Mas que Deus é esse que não muda as coisas? Mas que Deus é esse que não muda o dólar? Mas que Deus é esse que não muda isso, que não muda aquilo? Uai, mas não invocaram o demônio para ser o seu Deus? Então peça para o demônio. Peça para o Satanás, então. Já que pode livrar das pragas, das doenças, dos Covid, dos vírus que tá por aí, peça pro cão, então. Peça pro capeta. Você não invocou para ganhar? Não fez sacrifício? Não deu a alma para ele? Então peça para ele. Para ver se ele faz alguma coisa. Irmãos, essa é a realidade, tá? Não fica chateado comigo não, porque essa é a realidade. Irmã, e o Jair Bolsonaro, ele fez também essas coisas aí. O Jair Bolsonaro, Deus não me mostrou ele fazendo essas coisas. Mas eu não coloco a minha mão no fogo por ele também, não. Não coloco, não. Eu sinto muito, mas eu não coloco, não. Não coloco, não. Então, o que mais causa ira em Deus é a idolatria. A idolatria é terrível, irmãos. A idolatria causa um estado miserável na vida das pessoas. A idolatria. E tem gente que adora, né? Adora aí, adora o marido, adora a esposa, adora o filho, adora esse, adora aquele. Sem fulano eu não vivo, sem cicrano eu morro. Morre, morre, vai, morre. Não é assim? Isso é idolatria. Quando a pessoa diz, sem meu marido eu não vivo, com meu marido é tudo na minha vida. Olha o que você está falando. Se por acaso aqui tem alguém que fala isso. Presta atenção nas tuas palavras. Essas palavras é uma agressão para Deus. É uma agressão, sabe por quê? Porque quem criou o teu marido e tu, foi Deus. E tu tá dando a glória pro teu marido. Eu não vivo sem fulana de tal. Fulana de tal, fulana de tal. Se ela morrer, eu morro também. Morre. Morre junto com ela. Morre. Irmãos, Deus não aceita. Ele não dá o lugar dele para ninguém, não. Nunca deu no passado. E muito menos agora ele vai dar. Ele não dá o lugar dele para ninguém. Para ninguém. Não adianta. Não adianta, você pode adorar o que você quiser adorar. Quando terminar esse mundo aqui, vai para o inferno. Porque viveu na idolatria, viveu no pé da santa. Minha santa de barro, minha santa de ouro, minha santa de não sei do que, de bronze, minha santa de alumínio, minha santa de madeira, minha santa de pedra, minha santa de tantas coisas que tem por aí. Continua adorando. Continua adorando essa santa. No final, você vai ver qual vai ser o resultado. Continua adorando essa santa. Continua adorando esse santo aí que você reza todo dia, né? Se Deus está botando na minha boca é porque tem alguém aí que está rezando para os santos, para o São Benedito, para o São Expedito, para o santo não sei das quantas, para o santo não sei o quê, para a santa não sei o quê, para a santa dos milagres, para a santa do Emanjá, né? Vai rezando, vai orando para esse santo aí que no final você vai ver o que vai acontecer. Deus não dá a glória dele para ninguém. Quer adorar a Deus? Adora ele em espírito e em verdade. Aqui, ó, não tem nenhum santo aqui onde eu tô aqui, ó. Só tem árvore, né? As árvores aqui, o negócio.
Tudo natural, coisa natural, né? Até essas coisas natural, Deus ele quer que a gente cuida, mas não que adore também essas coisas. Não que fique venerando as plantas, venerando os passarinhos, venerando, não. É para cuidar, mas não é para venerar, não é para adorar. As pessoas confundem as coisas. É a mesma coisa de pessoas que têm animais. Os animais é para cuidar. E os animais não é para viver dentro de casa, os animais é para viver no quintal. O animal ele foi criado para guardar a casa. O animal foi criado para caçar a caça. Só que tá ao contrário agora, né, irmãos? A idolatria com animais é uma coisa absurda. Uma coisa nojenta. De dar nojo. Os animais agora não ficam mais no terreiro, né, fora da casa. Não fica mais na varanda. Não, os animais ficam em cima da cama do casal. Você vai dizer que é mentira? Pode ser que de 100 tem aí 2 que não fica na cama do casal, mas o resto fica. O gato fica em cima da cama do casal. O gato não tem o lugar dele, não. O lugar do gato é no meio do casal. É dentro do berço com os filhos. Isso é idolatria, gente. Pessoas que ficam aí... Aqui onde eu moro, irmãos, aqui fizeram um hospital grande para cachorro. Gastaram milhões. Milhões. E eu tô bem aqui pertinho dele, desse hospital para cachorro. Tô bem aqui. Se eu andar alguns metros para frente, ele fica lá do outro lado. Um hospital enorme para cachorro, para animal. O hospital é enorme. Tem até internação pro cachorro. Tem tudo. Tudo. Enquanto o SUS das pessoas cadeirantes, das pessoas pobres, das pessoas necessitadas, elas ficam lá 3, 4, 5, 6 horas naqueles corredores para ser atendida. Quer dizer, o prefeito pegou com essa idolatria de cachorro, gastou milhões de verbas para construir esse hospital. E não é só esse que tem outros também. Para construir esse hospital de cachorro, de gato, ao invés de investir na saúde do ser humano, do SUS, para ajudar as pessoas que precisam de uma cirurgia. Eu conheço pessoas que estão 4, 3, 5 anos esperando uma cirurgia do SUS e nunca chama. E nunca chama. Ao invés do prefeito, vou sair daqui que o sol tá pegando bem no meu rosto. Ao invés do prefeito pegar essa verba, esse dinheiro todo que ele gastou para fazer esses hospitais de cachorro e gato, por que não investiu na saúde do ser humano, gente? Quanta gente com câncer, quanta gente fazendo tratamentos de quimioterapia, sabe, há muito tempo e não tem verba, não tem medicamento. Gente, isso Deus não se agrada, sabe? Deus não pode se agradar de uma coisa dessa. O prefeito pega muito dinheiro, muita verba para construir hospital para cachorro, para gato, enquanto que o ser humano está morrendo à míngua lá nos corredores. Tá esperando uma cirurgia na boca, tá esperando uma cirurgia da garganta, do braço, do pé, da perna. E não acontece nunca. Não chama, porque não tem verba para pagar médicos preparados para atender o povo. Fica só naquilo, tomando aqueles remédios de posto, aqueles remédios e não sai disso. Lembra do seu Valdir? Quem está comigo há mais tempo aqui sabe, lembra do seu Valdir? Seu Valdir é um dos que está assim, coitado. Esperando já, mais de 4 anos, esperando uma cirurgia da próstata. E nada. Não chamam ele. Nada. Até agora nada. Então, meus irmãos, Deus se agrada disso? Ele não se agrada, gente. Isso é idolatria. Idolatria animal. Idolatria ao cachorro. O
cachorro é para cuidar, o gato é para cuidar. Mas ele no canto dele e os filhos do casal, os filhos, num lugar, em outro lugar, não tudo junto. Mas agora virou uma coisa só. O direito do animal é o mesmo direito do filho. O que a família compra pro filho, compra pro cachorro também. Isso é abominação, irmão. Isso é abominável. É abominável. Tem pessoas, tem casais que não tem filho. Aí pega 4, 5 cachorros e coloca dentro de casa, dorme na cama com eles. Eles não têm filho, eles não querem filho, mas pegaram um monte de cachorro. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Não se agrada nem um pouco. Então são coisas que as pessoas pensam que é normal. Mas não é normal, gente. Isso não é normal. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar vocês. A intenção era apenas de falar sobre a visão que Deus mostrou. Mas Deus me levou para esse lado e Ele sabe por quê. Amém? Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Que a graça de Deus te alcance. Aleluia. Antes que Ele arrebate a igreja. Amém?